Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, estou aqui mais uma vez para falar sobre a agenda anual de atuação do vereador. Agora, nesse vídeo, vamos falar sobre o mês de maio. Já falamos sobre fevereiro, março e abril, onde estamos dando dicas de atuação do vereador em obediência ao cumprimento do calendário existente na atuação de um vereador, obviamente, ligado àquilo que a Câmara tem como responsabilidade, está trazendo para a sociedade tudo aquilo que é obrigatório de ser apreciado no plenário da Casa. Pois bem, o mês de maio é um mês onde já traz logo no início uma data importante, que é a data do Dia do Trabalhador. Claro, a Câmara e os vereadores não poderão deixar passar uma data tão importante, onde deverá fazer algumas homenagens aos trabalhadores, em especial aos servidores públicos, que são os trabalhadores que estão diretamente ligados às atividades dos vereadores. Portanto, deverá sim haver uma homenagem e uma singela menção a esses guerreiros, trabalhadores da administração pública em momentos difíceis como estamos passando. Em especial, aqueles que lidam no dia a dia com o atendimento às pessoas na área de saúde, aos professores e demais profissionais. Bom, também é um mês que traz uma certa elegância, que é o mês das mães. Obviamente, nesse segundo domingo de maio, comemora-se o Dia das Mães. Deve sim a Câmara também tecer homenagens a essas rainhas que nós devemos a tanta satisfação, tanta homenagens por ser as mães que têm um lugar especial na vida de cada um de nós. Pois bem, maio também é o mês onde traz a obrigação do Poder Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre desse mandato, que iniciou em 1º de janeiro de 2021. Em audiência pública na Comissão de Finanças da Câmara. Isso está previsto lá no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o que é isso e como funciona essa audiência pública do Poder Executivo na Câmara de Vereadores, onde vai demonstrar o atingimento das metas fiscais? Pois bem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando foi aprovada no ano passado na Câmara, traz um anexo chamado metas fiscais. Esse anexo de metas fiscais é a base para que a Câmara exerça a fiscalização do cumprimento dessas metas fiscais. Vamos traduzir isso numa linguagem bem rápida para o vereador entender. Primeiro, quem tem que atuar na audiência pública de análise das metas fiscais não é o plenário da Câmara e nem a mesa diretora, e sim a Comissão de Finanças. Caso a Comissão de Finanças queira trazer isso para uma discussão em plenário, poderá requerer a mesa diretora e isso ocorrer. Mas a obrigatoriedade do Poder Executivo fazer essa audiência pública é na Comissão de Finanças da Câmara. Portanto, não confunda audiências públicas para atingimento de metas fiscais com prestações de contas no plenário da Casa. Claro que nada impede o Poder Executivo de requerer à Câmara uma audiência onde poderá estar expondo as situações que encontraram e as situações que foram desenvolvidas até o momento. Portanto, então, o que é uma audiência pública para atingimento de metas fiscais? É quando a Câmara vai ouvir da parte técnica da Prefeitura quais as providências tomadas e quais os montantes atingidos da receita para aquele período. Qual período? Janeiro, fevereiro, março e abril. Então, a administração pública, nos termos do artigo 8º, ela tem um cronograma a ser seguido. Esse cronograma é a base para a fiscalização. O que é discutido nessa audiência pública? Quanto se orçou, quanto se arrecadou para o período. E aí, sim, vai haver uma análise se houve um superávit orçamentário ou um déficit orçamentário baseado na receita. Mas um ponto importante que a Câmara deve requerer no momento dessa audiência pública não é somente quanto orçou e quanto arrecadou, mas também quanto foi lançado de tributos.
especialmente os tributos municipais, como o IPTU, por exemplo. Imagine você que uma Câmara, em analisar as metas fiscais, verifica que o lançamento do IPTU foi 1 milhão e arrecadou-se 100 mil. Então, está havendo aí um déficit muito representativo em relação àquilo que se tem de direito e aquilo que o município está arrecadando. Isso tem que ser acompanhado de forma regular pela Câmara de Vereadores. Então, não se pode simplesmente verificar quanto orçou e quanto arrecadou, mas sim o que é de direito de arrecadação do município. Nesta oportunidade, da primeira audiência pública para atingimento de metas fiscais, obviamente, a equipe técnica da Prefeitura irá orientar o vereador como se vai se desenvolver o trabalho até o final do exercício 2021. E assim, claro, esses métodos adotados também serão levados para análise, claramente, da elaboração das leis orçamentárias. Pois bem, aí sim, então, maio, nós temos essa realidade. Tá, mês de maio também, como o Poder Executivo deve ter encaminhado à Câmara de Vereadores a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mês de maio as comissões permanentes estão analisando o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício, ou seja, vai orientar a elaboração da proposta orçamentária para o próximo exercício. Certamente está sendo elaborado conforme a realidade do momento que vivemos. Então, as propostas orçamentárias, os instrumentos de planejamento estão sendo adequados à realidade que vivemos. E também neste ano é um ano importante, onde o Poder Executivo vai traduzir as diretrizes apresentadas nas suas ações de governo, registradas em cartório eleitoral, vai traduzir essas ações em programas que farão parte do PPA, que será enviado à Câmara de Vereadores. Então, é preciso entender isso. Ou seja, ainda não foram definidos programas de governo que constarão do PPA 2022, 2025, pois serão elaborados quando concluir a elaboração do PPA. Assim, as metas prioritárias para o exercício 2022 serão definidas juntamente com o PPA e a LOA, mas isso não significa que a Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminhada à Câmara não esteja acompanhada da metodologia de cálculo prevista no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal e também as metas fiscais que já foram definidas, obviamente. Então, esses anexos, sim, farão parte obrigatória na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, metodologia de cálculo, definição de alterações da legislação tributária, reajuste de pessoal e outras alterações estruturais que podem ocorrer, poderão ser devidamente já definidas e previstas na LDO. Isso fará com que a lei orçamentária anual garantirá recursos para essas alterações. Então, isso é possível, já está anexado à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aliás, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem como finalidade estabelecer de forma clara as regras básicas para a elaboração da proposta orçamentária, definindo limite de gasto previsto no texto constitucional, na Lei 4.320, na Lei Complementar 101, observando metas e o controle do cumprimento desses limites. Bom, então, aí sim fica as dicas para análise das comissões permanentes, em especial a Comissão de Finanças, que é a comissão que tem a obrigação de estar analisando a metodologia de cálculo dessas metas fiscais e, assim, obviamente, quando chegar a lei orçamentária anual, estará de acordo com aquilo que foi proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, encerrada essa discussão em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA e LOA, vamos mais algumas dicas. Uma das dicas que eu trago aqui para as comissões permanentes da Câmara em analisar tanto a Lei de Diretrizes, a Lei Orçamentária Anual e o PPA, é que, neste alerta, a Lei 10.527 deve ser observada. Essa Lei 10.527, que é de 2001, ela é conhecida como a Lei dos Estatutos das Cidades. Lá no seu artigo 44, define que, no âmbito municipal, a realização de debates, audiências e consultas
públicas sobre as propostas do plano plurianual e do orçamento anual é condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. É importante que o Poder Executivo, né, venha trazer uma regulamentação quanto à elaboração dos instrumentos de planejamento no âmbito municipal. Isso para garantir uma gestão eficiente e eficaz e, assim, garantir aí a oportunidade dos vereadores, inclusive, estarem sugerindo alguns programas que deverão constar no PPA. Então, essa dica é para que a Câmara cobre do Executivo essas audiências públicas, e hoje, no momento que estamos vivendo, de repente elas poderão ocorrer por via eletrônica, site oficial, ou seja, alguma regulamentação vai trazer para que essas regras sejam obedecidas. Então, deixo bem claro que é condição para a Câmara apreciar tanto o PPA quanto a lei orçamentária, prova que houve essa discussão com a sociedade dos programas que integrarão o plano plurianual. Pois bem, feito essas dicas, mais uma vez, vem reforçar aqui, todas as informações necessárias à atuação do vereador tem como apoio a Controladoria Geral do município. Isso está previsto lá no inciso 4 do artigo 74 da Constituição. Então, o vereador não tem que ficar batendo em porta, buscando informações ou fazendo requerimentos, indicações. A Controladoria Geral do município é o canal de comunicação entre o controle externo, que tem como titular a Câmara de Vereadores, e, obviamente, a Controladoria Geral do município, que é o órgão de fiscalização titular interno do município. Então, vereador, fica aí a dica. E nos siga lá nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. Estaremos sempre aqui dando dicas para que o vereador exerça de forma eficaz e eficiente a sua vereança. Mais uma vez, abraço a todos e espero estar contribuindo para o bom exercício da vereança.